graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 8, Epístolas Paulinas 2, capítulo 1, a mensagem do Evangelho e seu mensageiro. Mas na aula passada, no tópico 3, a sabedoria do mundo ante a sabedoria de Deus, recomendamos ali a leitura de 1 Coríntios, capítulo 1 e 2, e tratamos os seguintes assuntos. Quais as provas que Paulo dá aos coríntios, mostrando que a pregação do Evangelho não depende da sabedoria do mundo? Qual o contraste entre o homem espiritual e o homem natural? E hoje, no tópico 4, o ministro do Evangelho. Recomendamos aí a leitura de 1 Coríntios, capítulo 3 e 4. Amados, Paulo relembra aos coríntios que ele e outros da igreja são, em primeiro lugar, diaconoi, servos do Senhor. Então, este conhecimento deveria ter evitado que exaltassem os homens do modo como estavam fazendo. Apesar de bem servido por Paulo, estavam agindo como homens do mundo, como criancinhas em Cristo. Paulo não lhes podia dar alimentos sólidos, mas sim somente leite para beber, como está registrado ali em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 2. Então, o verdadeiro pastor deve ser um servo e ter a mente de servo e estar disposto a colocar Cristo e as outras pessoas em primeiro lugar. Amém? Então, devemos orar pelos nossos líderes espirituais para que Deus lhes dê graça e força para serem genuinamente servos daqueles a quem serve, e não estrelas, ok? Então, Paulo diz que o pregador ou o pastor é um semeador do evangelho, nos versículos 6 a 9. Retrata o pregador trabalhando no campo. Outros cooperadores contribuem para o progresso desta seara espiritual, regando-a. Os coríntios deveriam considerar-se como uma vinha plantada e lavrada pelos obreiros de Deus. E Paulo diz que um obreiro é tão necessário quanto o outro, e que cada um faz aquilo que lhe foi atribuído por Deus. Amém? Porém, quanto a Deus, ele faz aquilo que nenhum outro homem poderia fazer. Ele cuida do crescimento. Então, os homens são meramente seus auxiliares. E nós temos que ter essa convicção e essa visão. E Paulo declara que a diferença entre os homens, alguns põem a totalidade do seu coração no trabalho para Deus. E nós temos que entender isso. Se você observar, alguns têm tarefas mais difíceis a realizar, maiores fardos para suportar, mas alguns são preguiçosos e desanimados no seu ministério. Daí surge a diferença. Então, receberão recompensas diferentes. Mas estas recompensas não devem ser a preocupação dos coríntios, bem como não devem ser as nossas preocupações. É trágico quando tratamos os obreiros como o mundo trata ali os seus atletas ou os seus astros. Tratamos os obreiros com aplausos, querendo engrandecer esses obreiros. Deus nos preserve de termos ciúme uns dos outros, amados. Porque cada um tem o seu chamamento e o seu ministério. Uns é grande, outros são pequenos, mas todos nós temos uma mesma responsabilidade. Em 1 Coríntios, no capítulo 4, verso 7, diz: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se recebeste, por que te vanglorias? Como se o não tivesse recebido. Então, a igreja é um templo e o ministro é o seu construtor, cuja responsabilidade é a de conservar o material do templo em ótimo estado. E Paulo, porém, adverte que o homem ocupado na construção da igreja deve ter muito cuidado com o que está fazendo, né?
E no capítulo 3, Paulo descreve 3 tipos de obreiros que, positivo ou negativamente, estão envolvidos com a obra de Deus. Primeiro, o construtor espiritual, no versículo 14. Emprega materiais como ouro, prata e pedras preciosas. São materiais duráveis e não sujeitos à combustão, como madeira, feno e palha. Mas observe, os 3 materiais duráveis representam o ouro, a fidelidade, a prata, o empenho, as pedras preciosas, o amor, com que alguém faz o trabalho de Deus. Então, o ministro espiritual exerce o seu ministério sobre o sacrifício da oração, do jejum, né? E honestidade, dependendo do Espírito Santo de Deus, constantemente. Então, o seu alvo primário será glorificar a Cristo e salvar as almas perdidas. 2, o construtor insensato e negligente. Esse usa madeira, feno e palha. Está mais interessado numa multidão grande do que em cristãos profundamente espirituais e transformados. Então, a obra resultante fica sendo qual pedaço de pau, ou apenas feno. Consome-se no fogo, porque não há nela qualquer realidade divina. Trabalho desse tipo, meu querido, é rejeitado por Deus. Dessa forma, o construtor sofrerá o dano, como diz lá no versículo 15. Tudo aquilo o qual dedicou será repentinamente aniquilado. Muitos construtores ali orgulhosos, aclamados pelos homens e até honrados nos seus enterros, ficarão envergonhados quando a sua obra se tornar em nada ao passar pelo teste do fogo. Mas muitos pregadores, pequenos, humildes, receberão destaque naquele dia, porque edificaram com ouro, com prata e pedras preciosas. O que usam materiais reprovados por Deus, mesmo que receba a salvação, perderá o seu galardão. 3. O construtor destruidor, versículo 17. Esta destruição é mediante um falso ensinamento, ou por causar sérias divisões, afastando assim o Espírito de Deus. Mas observe, a igreja pode ser destruída por um mestre ou pregador que, mediante mentiras e enganos, afasta o Espírito dos corações dos crentes, apresentando em seu lugar as coisas do mundo, né? Através de ensinos dos modernistas e liberais, que corrompem o evangelho, adicionando a sabedoria deste mundo. E Paulo declara lá no versículo 17, a parte A: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Amém? Então, os coríntios não davam valor suficiente aos apóstolos de Jesus Cristo. E Paulo diz, no capítulo 4, versículo 1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ou seja, Deus, e não os coríntios, tem o direito de avaliar os méritos de seus obreiros. Paulo declara que o ministro é um dispenseiro. E o dispenseiro era quase sempre um escravo que cuidava dos bens do seu senhor, respondendo pelos mesmos diante dele. Mas Paulo não proíbe toda forma de julgar, pois o dispenseiro infiel deve ser julgado e isolado. Mas quanto aos fiéis ministros da palavra, não devem julgar qual deles é mais importante. Entenda isso. O maior ou o menor, pois todo e qualquer julgamento humano sem sentido será falho, né? Só Deus tem os detalhes. Paulo declara que a fidelidade deles serão reveladas no futuro, quando o Senhor voltar. Só então as obras serão julgadas, quando o Senhor trouxer à luz as coisas escondidas nas trevas. Então, quando Cristo vier, tudo revelará.
Amém? Então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus, de acordo com a sua fidelidade como servo. E a palavra de Deus diz lá, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, será colocado sobre o muito. Né? Espero que essa seja a fala de Deus para nós. No versículos 6 e 7, Paulo resume o assunto inteiro. Deve amar e honrar os seus líderes espirituais e obedecer-lhes ao ensinarem a palavra. Mas não deve bajular ou exaltar esses homens. Se esses homens receberam dons, não há nisso motivo para jactância, porque vieram da parte de Deus e não deles. Ok? Então, um espetáculo para o mundo, dos versículos 8 a 13. A situação espiritual dos coríntios era tão séria que Paulo já não pode refrear suas reações até então controladas. Né? Com ironia, ataca o orgulho carnal deles. Contrastou a exaltação e o convencimento deles com as necessidades e aflições diárias do apóstolo. Eles se sentiam como reis, sem precisarem de nada. Na sua arrogância ali, já não eram os mansos aos quais Jesus prometeu a terra como herança. Qual deve ser a condição do verdadeiro servo de Deus? E Paulo começa a explicá-lo ali no versículo 9. Tá? Ele compara a condição dos apóstolos a de homens sentenciados à morte, homens condenados à morte e à miséria, por causa dos apóstolos serem seguidores de Cristo. São todos espetáculos aos olhos do mundo. E este sofrimento, Paulo os lembra, continua até a presente hora, até o presente momento. No versículo 11, ele fala: fome e sede e nudez, fala da falta de alimento, água e roupas. Dentro do versículo 11, tá? Ao dizer, somos esbofeteados, isso é, batidos com um punho. Relembra Paulo as muitas vezes que foi espancado e atacado. Não temos morada certa. Refere-se às viagens constantes de Paulo, e nos afadigamos, significa trabalhamos com as próprias mãos para nos manter. Trabalhar assim é pregar e pregar ao mesmo tempo é sempre uma coisa difícil. Bem, amados? Então, a mesma atitude do coração de Paulo deve existir nos servos de Cristo de nossos dias. Se alguém não está disposto a enfrentar oposição, sofrer dano por causa da verdade, e de igual modo, privações, carências e aflições, então não é digno da vocação de ministro de Deus. É muito fácil acomodar-se aos padrões do mundo, ao invés de seguir o caminho da cruz, o caminho palmilhado por Jesus, e para o qual ele nos chama. Né? Tome a sua cruz e siga. Então, observe, amados. Muitos homens gostariam de ter o ministério e a influência que o apóstolo Paulo tinha, mas poucos estão dispostos a sofrer e a pagar o preço daquele ministério. O verdadeiro ministro de Deus deve ter amor de pai para com o rebanho que lhe foi ali confiado. E Paulo trouxe o evangelho aos coríntios e ajudou levá-los a Cristo. Né? Ajudou a nutri-los como o pai faz aos seus filhos. E para nós encerrarmos, Paulo enviou Timóteo a Corinto para lhes lembrar os seus caminhos em Cristo. A história nos informa que não deram ouvidos ao jovem Timóteo. E, portanto, foi necessário que Paulo enviasse Tito para Corinto. Né? Desprezaram o obreiro, porque era jovem? Não sei. Pode ser.
Então, houve a necessidade de Paulo enviar um outro, mais abençoado em idades. Então, observe, amados, os coríntios deviam dar graças a Deus por seu pastor, orar por ele, amá-lo, honrá-lo, obedecer os seus ensinos bíblicos. O crente nunca deve fazer como faz o mundo, glorificar os homens e privar Deus da exaltação que lhe é devida. Quanto ao obreiro, este deve ministrar a palavra de Deus, semear a semente, edificar o templo de Deus, dispensar os mistérios de Deus, sofrer a vergonha da cruz diante do mundo e ser como um amoroso pai, um pai de família, um pai da igreja. Amém? Na próxima aula, então, no capítulo 2, nós vamos falar sobre aviso contra o relaxamento moral. No tópico 1, a disciplina na igreja. Recomendamos aí a leitura do capítulo 5 e vamos responder as seguintes questões. Qual a necessidade da disciplina eclesiástica para o bem do próprio transgressor? Segundo, quais os perigos de uma igreja que tolera o pecado entre seus membros? Amém? Amados, observe. O nosso objetivo é que todos nós cresçamos em conhecimento e graça. Você continue buscando. Né? Divulgue o canal, ajude, né? Pregue esses ensinamentos às outras pessoas, porque nós somos e fomos enviados para levar o evangelho, levar a palavra de amor que Deus nos deu para fazer. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se você não gostou, vai ali nos comentários, faça os seus comentários a respeito. Se você tem alguma pergunta também, vai ali, deixa as suas perguntas que nós estaremos respondendo. Amém? Vamos juntos, amados, fazer a obra de Deus. Que Deus abençoe a todos e até a próxima semana.